Oi, turma. Nós estamos aqui entrando na avaliação da aula 5, né? E a leitura sobre o texto de Gálatas, alertando vocês que o Gálatas, talvez, né? Provavelmente foi a primeira das cartas de Paulo, né? E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que é um texto anterior aos próprios evangelhos, né? Quando você lê o Novo Testamento, às vezes a gente confunde, né? Cronologia com a organização literária que tem o texto. O Novo Testamento tem uma organização literária, evangelhos e cartas, apocalipse, né? Mas as cartas, e muitas delas, foram escritas em contexto anterior à redação dos evangelhos. Enquanto que os evangelhos querem fazer uma memória de Jesus, para que essa memória, aquilo que Jesus fez, o que ele não fez, valide posicionamentos teológicos de um ou outro grupo dentro da comunidade cristã, a carta, principalmente quando ela é mais anterior, né, ela diretamente está tratando de problemas concretos, né, porque a carta tem essa função. O líder espiritual, o professor das relações, o ancião, aqui no caso o Paulo, que foi o que primeiro pregou o evangelho, está preocupado em orientar a comunidade quanto àqueles outros ensinamentos. Então, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 7, o Paulo apresenta o principal nó que está em disputa ali na largada do cristianismo, né? Sempre se usa nos comentários bíblicos os judaizantes e o não judaizante, como se fosse uma mera discussão de que religião você pertence. Vamos inventar a religião cristã, e aí na religião cristã não se circuncida ou circuncida, né? Porque para pertencer à religião judaica você tem que circuncidar. E eu quero dizer para vocês assim, a discussão da aparência, né, ela traz a pergunta, o que está em questão, né? No versículo 9, o versículo 7, o Paulo vai dizer: eu sou o evangelizador dos não circuncisos e o Pedro é o evangelizador dos circuncisos. Como se Pedro fosse vocacionado para falar de Jesus entre os judeus e ele foi vocacionado para falar de Jesus entre os não-judeus. Provavelmente isso já é reflexo de por onde ele andou, por onde ele levantou o evangelho, e o reflexo de por onde Pedro andou e por onde e com quem Pedro falava, né? Mas lá na redação do livro de Atos, vocês devem lembrar que o Pedro também tem vocação para pregação entre os não judeus, né? O Pedro tem uma experiência de conversão também em relação a isso. Tá bom, então o que está em discussão é se o cristianismo vai ser ou não judaísmo, periferia ou aparência. Eu acho que o que ajuda a gente a perceber, na realidade, o que realmente está sendo discutido é o versículo 9, que o Paulo diz que depois que ele foi a Jerusalém e que ele conversou com os apóstolos, né, o Pedro, Tiago e João, houve um consenso de que a pregação dele estava legal, estava sendo bem feita, etc e tal, e que só que alertado que ele precisava cuidar dos pobres. E aí ele vai usar uma expressão que é muito interessante, coisa que eu também me esforcei por fazer. Ou seja, a compreensão de Paulo sobre o que é a vivência do segmento de Jesus, o que é a experiência da graça de Jesus, não está associada à aliança com os vulneráveis. Porque o Paulo é um cara da urbanidade. O cara da urbanidade que Paulo representa, ele tem outras subjetividades que eles estão disputando ali. E ele vai fazer uma apologia e uma compreensão de uma religião mais formal, que dispute espaços de urbanidade com as outras estruturas do Império Romano. Então o serviço aos mais frágeis, estar aliado aos mais frágeis, é um braço da compreensão da eclesiologia paulina. E mais do que da eclesiologia, o mais importante aqui é que realmente, na minha opinião, o nó central
da disputa teológica, do modelo de evangelização paulino, e a outra pregação que vinha pela periferia, né, que é a própria pregação que faz a conversão de Paulo, é em relação à própria matriz de como que você toca a sua vida. O eixo central de uma pregação onde você vivencia as últimas consequências, a solidariedade, de proteção dos mais fracos, de proteção dos mais pobres, e de abraçar essa fragilidade e tornar isso mais forte, isso é muito forte na tradição cristã. Sempre prevaleceu como algo assim central na identidade da experiência teológica. E Paulo entende que não é central. É algo que ele também vai fazer. Então, ao ler Gálatas, ao ler Romanos, ao ler 1 Coríntios, lembra disso. Porque a elaboração teológica de Paulo é uma elaboração judaizante, apesar dele disputar a coroa do apóstolo dos não-judeus. Fica atento, porque tem uma questão na teologia paulina que é de aliança com as formalidades da instituição e de discussão de sociedade. Pensa nisso quando você for ler os textos e quando você for ler a Bíblia, né? Quando você for ler a carta. Um abraço, nos vemos daqui a pouco.